Bom dia a você que está nos acompanhando na nona edição do nosso Congresso Florestas Online 2024. Bom dia a todos. Estamos acompanhando desde as 8 horas da manhã nesse congresso que vai até sexta-feira com palestras inéditas e exclusivas. Eu queria agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando aí do Brasil inteiro, até o pessoal está assistindo lá a Eliezer Lima Gonçalves está falando lá de Oxford, na Grã-Bretanha. Muito legal. Gente da América Latina, do Brasil todo, pessoal do Mato Grosso, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Meu Deus, graças a Deus, esse congresso sempre foi um sucesso e vai ser um sucesso graças aos nossos patrocinadores que estão possibilitando que você esteja aí no conforto da sua casa, do seu trabalho, assistindo até na televisão da sua sala ou no seu celular, o nosso congresso Flash Online. Muito obrigado à Media Access, a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitri, a Dinagro e a 1,5 Grau. E falando em 1,5 Grau, bom dia, Amy, seja bem-vinda. Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia, Paulo. E obrigada por me receber aqui. Não, você é sempre muito bem-vinda, você já participou do nosso congresso No Fire, você sempre traz informações muito importantes e a sua palestra tem tudo a ver com o que nós acabamos de ouvir agora sobre aquecimento global, palestra do Marcos. Inclusive, eu queria que você contasse, já que eu mencionei agora, por que vocês criaram a empresa chamada 1,5 Grau? Conta pra gente. Quando a gente se deu conta que os incêndios eles eram um grande contribuinte para o aquecimento global, a gente pensou, meu Deus, o nosso produto, né, a nossa solução, ela impacta nessa questão global. Então, se a gente conseguir reduzir, né, as emissões por incêndios, a gente com certeza consegue contribuir também para evitar que o mundo, né, que o planeta aqueça acima de 1,5 grau. Infelizmente já aconteceu, né? Mas de qualquer forma a gente se mantém ali na inspiração desse nome e contribuindo cada vez mais com tecnologia para a redução dessas emissões. E a tecnologia já existe, e como tiver muitos incêndios esse ano, eu sei que a 1,5 Grau trabalhou muito, olha, não foram só incêndios florestais, tem muito incêndio no pessoal de cana-de-açúcar, vocês estão quase que no Brasil inteiro, no Pantanal, atuando muito lá no Pantanal, com o software Pantera. Conta pra gente como é que foi esse ano, o que é o software Pantera, como é que podemos minimizar os incêndios florestais. É com você, Emi. Muito obrigada. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar pelo evento, pela democratização da informação, é extremamente importante o combate, né, da negligência das nossas ações em relação à crise climática com informação. Então, basicamente, é isso que todo esse evento, ele concretiza, né? Bom, então, sem mais demoras, eu vim aqui justamente com uma proposta um pouco diferente, né, da palestra anterior, que é justamente falar um pouco mais sobre como se tornar mais resiliente, né, nessa questão dos incêndios. Então, eu complementando a minha fala anterior, os incêndios eles estão aumentando, conforme a gente viu, né, na palestra anterior, então eles estão ficando cada vez mais destrutivos, né? As temperaturas dos incêndios eles estão se tornando cada vez maiores, maior quantidade de material combustível também disponível por conta do aquecimento, né? Das temperaturas. Então a gente está vendo ali esse fenômeno que é o fogo, né? O incêndio, ele se torna muito destrutivo e dali as consequências de fato são exponenciais, né? Então, o que é 1,5 Grau? 1,5 Grau é uma empresa que desenvolve tecnologia para combater, né, para, na verdade, auxiliar o combate a incêndios. Então, a gente atua de ponta a ponta, fazendo com que o combate ele seja muito mais seguro e também muito mais assertivo, conforme a gente vai ver, tá? Bom, então, eu queria mencionar aqui da questão um pouco mais micro, né? Quem é impactado pelos incêndios, as pessoas são muito prejudicadas em relação à questão dos acessos, em questão da perda dos investimentos que foram feitos anteriormente, né? E ali a gente tem coletado algumas informações com, enfim, os nossos parceiros. Vamos imaginar, então, né, o eucalipto, em que se no primeiro ano a gente tem um investimento ali de R$ 12.000
reais por hectare, né? E aí, quando a gente pensa no quinto ano que a gente já fez muitas atividades naquele local, a gente já tem um somatório de 50 mil reais por hectare, é um valor absurdo. E aí a gente tem um único incêndio que dura 2, 3 dias ali, né? Quando se torna incontrolável, perdendo milhões de reais, assim, numa questão, né, muito rápida. E aí, quando a gente olha também para a questão da restauração, justamente quando a gente tem esse aumento, né, do movimento de restauração, não só por obrigações legais, mas assim como dos projetos de carbono, a gente tem valores de implantação somente, tá? Girando em torno de 40 mil reais até 70 mil reais, dependendo da condição daquele local. Então, um incêndio, ele acaba, né, não só prejudicando todo o projeto, mas também perdendo todos os valores investidos naquele local. Então, a pergunta que fica é, quanto que se perde em um único incêndio? Aqui a gente está falando do impacto direto, né? Mas e os impactos indiretos em relação ao trabalho, em relação à sociedade, em relação à perda, né, de valor daquele local. Então, a gente está falando de valores ali que são muito, muito grandes mesmo. Falando sobre esse ano 2024, a gente já tem a somatória de aproximadamente 2 bilhões de reais já investidos no impacto dos incêndios desse ano, né? Então, quanto que não é perdido no agronegócio, na questão das propriedades, enfim, é realmente uma dor muito grande. Então, eu queria trazer uma reflexão muito grande em relação ao fenômeno em si, né? Então, a gente precisa de 3 coisas para que o incêndio, ele, de fato, aconteça. A gente precisa de material combustível, a gente precisa de energia e a gente precisa de energia, no caso, temperatura, né? E a gente precisa da ignição. Então, o que acontece, de fato, para a gente ter essa ignição? A gente precisa, né, ter ali uma fagulha, uma pessoa colocando, de fato, fogo, né? A gente precisa ter aquela ignição acontecendo e a gente precisa também ter outras coisas, né, adicionadas a isso para que o incêndio se torne um grande desastre. Então, o que são essas coisas, né? Primeiro de tudo são as questões de prevenção. Muitas vezes as pessoas estão despreparadas quando o incêndio de fato acontece, né? Então, as pessoas não estão alocadas nos locais mais indicados, não se sabe onde que o risco está maior, não se sabe, né, os planos de operação padrão para, de fato, atuar naqueles incêndios. E aí, quando se de fato faz uma detecção, né, existe uma detecção daquele incêndio, não se sabe exatamente onde ele está, não se sabe o que de fato fazer, né? Então, as pessoas estão no lugar errado, elas têm conhecimento do incêndio no momento, né, já muito inadequado, e também existe pouca informação sendo passada para que o combate seja feito da melhor forma. E aí, aliado a isso também, as tomadas de decisão são tomadas de uma forma muito empírica, né? Então, como se fazia antes, o que dava certo, o que não dava certo. Então, não existe muita, né, tecnologia por trás de tudo isso. Então, a gente vem trazendo muito essa visão de como que a informação, de como a tecnologia consegue ajudar no combate a incêndios. Então, entrando nessa problemática, o sistema Pantera ele foi muito pensado em atuar de ponta a ponta, né, desde o início até o seu fim. Aqui eu queria trazer só um pouco dos resultados para que vocês consigam entender que de fato faz sentido atuar de ponta a ponta, né, não é somente em um estágio específico, não é somente na prevenção, ou seja, entender qual que é o risco de incêndio, ou não é somente em investir um monte de equipamentos e etc., é um conjunto de tudo que acaba fazendo sentido, tá? E para ter a clareza de tudo isso, os nossos clientes, eles contaram com, não só com o sistema, mas também com a nossa participação em toda essa jornada, né? E a gente vê esses resultados incríveis de redução da quantidade de área queimada, tá? Conforme for passando os anos. Então, aqui um pouco mais de informações para vocês, mas o principal. E aí, o que aconteceu em 2024, né, pessoal? Em 2024, realmente a gente teve uma quantidade de focos de incêndio sendo iniciadas ao mesmo tempo absurda, assim, foi um aumento absurdo. Existem algumas questões também em relação à competitividade, enfim, mas, de fato, a escassez dos recursos ele foi testado assim, no seu limite. Então, tendo vários incêndios acontecendo ao mesmo tempo, e também a demanda por ajuda também da comunidade fez com que o nosso cliente ele se colocasse numa posição de, nossa, e agora? O que eu vou salvar, né? Então, também a gente conseguiu contribuir com os nossos clientes
para que eles conseguissem priorizar, né, as áreas a serem salvas, enfim, diminuir riscos e assim por diante. Então, inclusive, ajudar ali na tomada de decisão. E o ponto mais importante, né? Sim, os nossos clientes, eles foram impactados, em sua maioria, pelos incêndios que aconteceram esse ano, principalmente ali do Centro-Oeste, né? Mas o mais importante é que eu pude detectar as áreas que foram perdidas dos nossos clientes, eles foram infinitamente menores do que os dos seus vizinhos, né? Enquanto ali, enfim, a gente teve alguns clientes com 2, 3, 5, no máximo por cento da sua área impactada, a gente teve, né, os vizinhos desses nossos clientes tendo os seus 15, até 20% da sua área perdida por incêndios. Então, assim, o mais importante que a gente conseguiu detectar é que a gente ajudou o nosso cliente a ser muito mais resiliente, tá? Então, falando sobre como que a gente atua de ponta a ponta. Então, o Pantera, ele é um sistema completo, né, uma plataforma completa que a gente consegue atuar na questão do planejamento, detecção, resposta e impacto. Eu vou falar um pouco mais sobre esses pontos com vocês, para que vocês consigam, dali, ter na prática o que que significa, né? Bom, então, começando aqui na questão da prevenção. A gente emite esses quadros, vamos dizer assim, né, de risco por região, tá, das suas fazendas, enfim, para que o nosso cliente consiga entender aonde que são os pontos mais críticos. Então, pela manhã, eles já conseguem identificar aonde que os brigadistas eles têm que estar, né, para, enfim, reagir rápido. Também, com essa informação do risco, alguns clientes eles já incluíram no seu procedimento padrão operacional de, por exemplo, interromper atividades acima de, por exemplo, 80% de risco, ou até mesmo, né, acima de um percentual de risco também fazer a manutenção dos maquinários para que se evite, de fato, o início de algum incêndio, né, causado pelas atividades operacionais, tá? Então, aqui na prática, e também o último ponto, as informações de risco também, elas já são compartilhadas pela comunidade, ou seja, essa informação de risco não é só importante para o nosso cliente, mas para os vizinhos que colocam, né, fogo enfim, em lixo, até mesmo para a limpeza das áreas, né? Então, essa informação também é compartilhada em grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, para a comunidade como um todo, para que se evite, né, ao máximo a questão dos incêndios controlados, tá? Então, aqui no primeiro ponto, a gente já tem uma redução do tempo na questão da ação. Então, estamos muito mais preparados aqui para agir contra um incêndio, caso ele ocorra, tá? No segundo ponto, a gente tem a detecção, e aí esse realmente acho que a cereja do bolo, que é a detecção do foco de incêndio no seu estágio, assim, mais inicial possível, tá? Então, aqui é um exemplo, né, de quando a gente consegue fazer essa detecção, tanto de dia quanto de noite, e aí a gente traz essa inteligência junto da necessidade do nosso cliente. Então, se o nosso cliente já tem câmera, a gente só instala o nosso software. Se o cliente não tem câmera, a gente de fato faz os projetos, enfim, para colocar as câmeras no alto de torres ou em alto de alguma infraestrutura, para que a detecção seja a mais eficiente possível, tá? E dali, isso que de fato faz a diferença na hora de combater, tá? Então, a gente leva conosco o princípio de que todo incêndio ele começa podendo ser apagado com um único pé. Então, ele sempre começa pequeno. Tudo depende do tempo de reação. Então, se eu sei rápido e se eu sei o que fazer, normalmente eu chego naquele local de incêndio já com incêndio, ainda com incêndio muito pequeno, facilmente controlável e também facilmente manejável ali em relação a rescaldo, etc, tá? Então, hoje a nossa detecção ela acontece de uma forma segura em até 20 quilômetros de raio. Então, as câmeras elas ficam girando 360 graus, tá? Procurando por incêndios. A gente faz uma detecção em dupla etapa. Então, a gente faz uma primeira detecção, a câmera automaticamente se aproxima para verificar se realmente aquele é um incêndio. E dali, tendo essa confirmação, aí sim que o nosso cliente é avisado, tá? E essa detecção acontece em questão de segundos. Realmente o tempo da câmera conseguir ali enxergar aquele incêndio, dá para ver quão pequeno ele é no começo, né? E dali ele faz as confirmações, daí notifica o nosso cliente, tá? Daí falando um pouco sobre efetividade, mas tá, a detecção por inteligência artificial, ela faz diferença para o nosso cliente? Com certeza faz, tá? Principalmente quando eu tenho diversas câmeras fazendo o monitoramento das áreas e também quando se existe mais de um foco de incêndio, ou seja, diversos focos de incêndio acontecendo ao mesmo tempo, né?
Então, aqui é um exemplo de um nosso cliente após 12 meses de implantação. Então, conforme o nosso cliente vai utilizando o sistema, há um aprendizado da nossa inteligência para que a detecção seja cada vez mais precisa. E a gente conseguiu averiguar que 98% das ocorrências, elas foram detectadas pela inteligência artificial. Então, isso traz uma segurança para o nosso cliente, enquanto ele está ali, né, tratando de um incêndio, mandando brigada, etc., que o sistema ele continua fazendo a sua detecção, né, e ele não perca nenhuma detecção simultânea, por exemplo, tá? É importante mencionar que esse é o ponto mais importante da inteligência artificial, que é o uso, né, então os nossos clientes, eles têm muitas vezes pessoas dedicadas ao nosso sistema para ficar ali reaprendendo, né, colocando a máquina para reaprender aquele local e dali conseguir ter uma identificação muito precisa realmente do foco de incêndio, tá? Beleza, então eu identifiquei que existe um foco de incêndio em algum lugar, aonde que ele está, tá bom? Então, aqui pensando também na agilidade da ação, principalmente falando sobre focos simultâneos, é o quê? De primeira, uma câmera somente, ela já consegue dar para você um local aproximado daquele foco de incêndio. Então, já sabendo a direção e mais ou menos a região, que é esse círculo azul, o nosso cliente já consegue entender, nossa, não é numa área perto da nossa, ou é uma área que não tem risco, então eu nem vou ativar alguém ali para verificar aquele foco de incêndio. E daí ele já consegue passar para a próxima, enfim, tratando os focos, né, ali no sistema, continuamente, sem ter que ficar parando muito em focos que não tem muita relevância, tá? Então, ele utiliza somente uma câmera, aquela detecção é muito mais rápida. E aí, o que acontece? Se aquele foco de incêndio ele está realmente no lugar onde pode trazer risco para ele, o que acontece? Ele pode acionar a segunda câmera e dali ter uma triangulação das informações, né, da visada de cada câmera e entender onde que está precisamente aquele foco de incêndio. Sabendo exatamente onde ele está, aí sim ele consegue tomar as providências para ativação da verificação, seja por vizinhos ou seja por alguma outra força, né, que o recurso que o nosso próprio cliente tem. Então, um carro, uma moto, às vezes, né, um veículo leve para ele só verificar, tá? Então, aqui a gente já traz um pouco dessa questão de agilidade para o nosso cliente, para ele já entender onde o foco de incêndio está, de primeira descartar ou, se não, investigar um pouco mais. E aí, quando a gente está falando de mais de 10 câmeras, a gente já consegue trazer muito mais agilidade para o nosso cliente, tá? Beleza, então eu sei exatamente onde está, que outras informações que eu posso trazer para o nosso cliente para que ele consiga fazer um combate muito mais otimizado, né? Então, além de trazer essa informação de exatamente onde que está, e justamente com o link do Google Maps para que ele consiga compartilhar aquelas informações com, enfim, as brigadas ou até vizinhos, etc., parceiros, né, clientes parceiros também, a gente também dá as informações meteorológicas, então, direção do vento, velocidade do vento, temperatura, né, etc., porque daí ele já consegue entender qual que é a criticidade do combate, daí ele pode até ativar mais brigadas, né, para combater aquele incêndio por conta da velocidade do vento, por exemplo, ou até mesmo para onde aquele incêndio está indo, e também outras informações, como, por exemplo, a própria imagem, que ajuda ali na identificação do local, até mesmo para entender a criticidade do incêndio, tá? Então, a nossa notificação ela é enviada em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, né? E aí aquela informação pode ser compartilhada de uma forma muito, muito fácil, tá? Além disso, a gente disponibiliza também um aplicativo para brigadistas, e nesse aplicativo, as informações da ocorrência, né, do incêndio, eles também ficam detalhados, e aí até o próprio brigadista ele já consegue ter as informações e já reagir, né, para combate em si. De forma complementar, para as áreas onde não foi possível colocar uma câmera de monitoramento, ou até mesmo existe um baixíssimo índice de risco para aquele local, né? Ou seja, pouca acessibilidade de pessoas, pouco acesso de pessoas, até mesmo pouca incidência histórica, né, de incêndios, a gente também disponibiliza detecção satelital para que o nosso cliente fique 100% coberto, tá? E os alertas também são enviados por WhatsApp, e-mail e assim por diante. Então, eu sei onde que o incêndio está, eu sei as informações meteorológicas daquele local, mas quem que eu ativo para ir, né? Quem que é a pessoa mais próxima? Ou quais recursos próximos àquele incêndio eu tenho para apoiar aquele combate, né? Então, esse é o nosso aplicativo, a nossa ferramenta de gestão de recursos. A gente disponibiliza em forma de mapa, né, todas as informações de recursos que o nosso cliente tem. E daí pode ser os vizinhos, podem ser os pontos de apoio, pontos de captação de água,
os veículos especificamente do nosso cliente para combater um incêndio, né? Então, justamente, fazendo o rastreio desses veículos, a gente consegue apontar no nosso sistema quem que é o veículo mais próximo para, de fato, fazer esse acionamento de uma forma efetiva, tá? E daí não ter que ficar perdendo tempo, batendo o rádio, perguntando quem que está próximo, né? A fazenda tal, talhão tal, enfim. Aqui fica muito mais fácil porque ele está sistematizado. E aí também, por último, né, acrescentando a cereja do bolo ali no nosso sistema, a gente também disponibiliza a propagação de incêndio, que é uma simulação para onde o incêndio está indo, e dali a gente toma como base algumas informações de relevo, a questão da topografia, né, velocidade do vento e também o material combustível, para que o nosso cliente consiga entender nos próximos minutos e horas para onde aquele incêndio está indo. Então, no sentido de tomada de decisão para entender qual que é o método de combate mais seguro, essa ferramenta tem se mostrado, assim, excelente. Então, será que eu coloco um fogo contra? Será que eu abro um acero, né, para evitar que o incêndio passe? Ou até mesmo orientar, né, a questão das brigadas, onde, de fato, fazer o combate com água, né, com os brigadistas, de uma forma segura e também efetiva, tá? Então, todos esses pontos juntos fazem com que a gente economize muito tempo em em todas essas etapas. Então, a gente não precisa ficar, né, o nosso cliente não precisa ficar pensando, confirmando informações, etc. Ele simplesmente verifica o incêndio, ele entende quais recursos eles têm e daí a tomada de decisão é muito mais rápida, tá? E aí, para cada ocorrência que acontece, a gente também disponibiliza um sistema de relatórios. Então, todas as informações elas são rastreáveis, né? Como, por exemplo, as imagens utilizadas na detecção, outras imagens que o nosso cliente possa pôr ali no relatório, as informações de combate, etc. E daí esse relatório, normalmente, ele é anexado para todos os processos dentro da empresa, né? Assim como também a abertura de boletim de ocorrência, ou até mesmo uma defesa para um processo, né, judicial de multas, enfim. E aí é com muita felicidade que a gente consegue até falar, né, que por conta de todo esse sistema, por conta de essa questão da segurança das informações, assim, os nossos clientes, eles não tiveram mais incidência de multas, né, na verdade, eles conseguiram se defender muito bem em frente, né, aos órgãos ambientais, provando que muitas vezes o incêndio começou fora e também que, por conta da força de combate que eles colocaram naquele incêndio, eles tiveram boa-fé, né, e, portanto, eles ajudaram a diminuir os impactos daquele incêndio, enfim, e daí não tiveram também mais multas. Então, assim, olhando para o ponto de vista financeiro, né, esse pedaço específico do relatório é realmente muito relevante, tá? E aí, fazendo acúmulo de todas essas informações, né, olhando não só mais agora de incêndio em incêndio, mas olhando como um todo, né, num período de tempo específico, a gente consegue também dar insights para o nosso cliente com os dados. Então, por exemplo, ele consegue verificar quantos relatórios, né, quantas ocorrências tiveram, quantos acionamentos foram feitos, né, então por que dessa diferença, quantos deslocamentos foram realizados, qual o tempo desse deslocamento e assim por diante. Então, com esses dados, a gente já viu muitas ações serem tomadas e que, de fato, foram ajudando conforme foi passando os anos, né? Então, por exemplo, a questão de origem do incêndio. Então, se foi a questão de lixo nas estradas, ou até mesmo acesso, ou até mesmo criminoso, que ações que eu posso tomar, né, para que no próximo ciclo eu tenha uma incidência muito menor por aquela razão. Então, espalhamento de placas, espalhamento de avisos na própria cidade, comunidade mais próxima, ou até mesmo recolhimento de lixo nas estradas, né? O que eu consigo fazer para, de fato, o próximo ciclo ser muito menos incidente? E aí, eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente conseguiu verificar é reforma nas estradas, reforma de aceros, logística, né, montagem de plano de logística de brigadas, para que eles consigam chegar em até 20 minutos em qualquer local, né, de incêndios mais recorrentes, enfim. Então, a gente viu planos de ação sendo traçados para que no próximo ciclo a gente tivesse, né, eles tivessem uma redução da quantidade de incêndios, que de fato foi real. Né? A gente conseguiu ver, inclusive, isso ali nos depoimentos que a gente recolheu, tá? Em paralelo também, sob demanda, a gente consegue fazer esses relatórios, né, isso automaticamente com o nosso sistema também, mas a quantidade da área queimada e também a proporção
emissão de CO2, né, por esses incêndios, então a gente consegue montar esses relatórios bem bonitinho para que, eventualmente, na área de meio ambiente, normalmente, o nosso cliente já consiga ali colocar, né, essa informação. Então, quando eu expliquei todos esses pontos, eu sempre reforcei a questão do tempo, né? Então, os brigadistas já estarem no local onde eles conseguem acessar mais rápido as áreas de maior risco, ou uma detecção muito mais rápida, uma ação muito mais efetiva. Então, todas as ações, tudo que a gente de fato montou foi para que o nosso cliente ele conseguisse atuar muito mais rápido. Então, quando a gente olha para o incêndio, né, a gente vê que quando ele inicia num único ponto, mas conforme vai passando o tempo, ele toma realmente uma área que cresce exponencialmente. Então, quanto equivale uma economia de alguns minutos na primeira etapa, na segunda etapa e assim por diante? Quanto que custa tudo isso, né? Então, por isso que a gente menciona, a gente não está só preocupada no desenvolvimento, por exemplo, de uma detecção, mas preocupada na cadeia toda para que o nosso cliente ele tenha uma experiência, né, de monitoramento e combate de incêndios muito mais efetiva e muito mais tranquila também. Então, quanto que custa tudo isso, né? Aqui são alguns clientes que a gente tem, né, na nossa base. Hoje a gente atua de norte a sul, né, ali em Roraima, Rio Grande do Sul, enfim. Então, a gente é muito grato por ter todos esses clientes que nos ajudam a fazer, a melhorar as nossas ferramentas todos os dias, a gente consiga, de fato, retornar com uma experiência muito mais legal para eles, tá? Aqui falando um pouco do Pantanal, né, que o Paulo mencionou, e realmente a gente teve aquela alta de incêndios em 2020, e isso resultou, né, em a gente, de fato, elaborar esse projeto com 11 câmeras de monitoramento, e dali, nesse período de incêndios que a gente teve, a gente conseguiu verificar que, apesar dos incêndios terem aumentado esse ano, a gente teve uma redução de 75% da área queimada nas áreas de monitoramento. Por quê? Justamente por conta do tempo de ação, né? Então, a gente recolhe esses resultados com muita felicidade, tá? Aqui é um pouco da gente nas mídias, né? Pelo impacto que a gente tem causado, não só nas florestas, mas também na comunidade. E aqui é um pouco dos diretores, tá? Falando um pouquinho, assim, rapidamente para finalizar já a minha fala, eu queria mencionar um projeto que foi, assim, de muita felicidade para a gente, que foi na BP Bung, agora a BP, né, que eles mudaram de nome, mas a gente iniciou um projeto com uma central só, né, lá em Tocantins, e dali a gente, eles verificaram, né, quanto de benefícios que eles conseguiram coletar numa unidade só. Então, eles resolveram fazer um rollout para as outras usinas, né, para as outras 11 usinas, e dali a gente conseguiu fazer um monitoramento de praticamente 100% da área deles, tá? E dali, né, tendo essa massividade de câmeras para serem monitoradas e tudo mais, e necessidade de padronização dos seus procedimentos operacionais, eles mencionaram, né, da necessidade de reunir tudo num local só. Então, eles usam hoje em dia, né, esse conceito de torre de controle, que é basicamente a torre de controle de aeroportos. Então, um único local, ele controla, né, as atividades ali de todo o entorno e também dos voos que acabam acontecendo, para que eles não percam, né, e não cometam erros específicos, e dali a gente tem uma operação de excelência. Então, eles usaram esse mesmo conceito para a questão do monitoramento, né, então, todas as 11 usinas, eles têm um monitoramento em um local só, e daí a gente tem uma central, assim, linda, né, com todas as imagens das câmeras e tudo mais, e dali a gente tem as ações também, os procedimentos padrão sendo emitidos de um único local. Então, eles ganharam muito em relação a essa centralização, principalmente por conta da efetividade da operação e também controle de qualidade, né? Então, esse aqui é um projeto super interessante que a gente conseguiu coletar nesse último ano. A gente finalizou todos os projetos agora em 2024, né? E é um projeto que, de primeira, já conseguiu relatar 80% da redução da área queimada. E ali, utilizando, obviamente, né, esses 4 pilares, que é a prevenção efetiva, a detecção rápida, combate ágil e também a ação segura. E aí, a gente tem também a felicidade de mencionar que o nosso sistema é utilizado em todos esses pilares, tá? Na prevenção, na detecção, no combate e também na ação. E dali a gente conseguiu coletar esses frutos que foram, assim, muito, muito, muito positivos, né? E a gente continua à disposição para dali aumentar, né, a régua, vamos dizer assim, do nosso sistema e proporcioná-los a melhor experiência possível, tá?
E é isso que eu queria mencionar para vocês hoje. Acho que é um pouquinho mais o Pantera na prática, né? Então, compartilhando um pouco mais das experiências que o nosso cliente tem com outras pessoas, né, que consigam ali se assemelhar. Então, nossa, eu tenho um problema com isso, isso, isso. Será que, né, tecnologia não consegue ajudar a gente nesse sentido? Então, foi um pouco mais na prática, como que o nosso cliente utiliza o nosso sistema em vez de ficar falando tequinês, né? E é isso. Muito obrigado, Emi. A sua palestra, para mim, foi ótima, porque eu acompanho vocês desde o começo, desde a Syntax, quando o Osmar Uhum, me convidou para ir lá em Piracicaba, conhecer o projeto, estava começando e tal. E aí eu venho acompanhando agora, meio ver a evolução de vocês, né? O que o sistema Pantera vem trazendo de novidades, ainda mais com a inteligência artificial que chegou agora, quer dizer, isso tem ajudado muito. Então a gente vê até um alívio, assim, ó, tem solução, assim, dá para minimizar, dá para a gente resolver. Eu vou pedir só para você parar de compartilhar sua tela para a gente ficar mais só nós dois claro. aqui. Então vamos Uhum, lá. E eu tenho aqui um grupo de WhatsApp lá do Mato Grosso do Sul, que são só o pessoal que combate incêndios, tá? Então, assim, parece um incêndio em tal lugar, a pessoa já manda a localização, qual é o pessoal da Suzano, o pessoal da Eldorado, o pessoal da Ramírez, e eles conseguem detectar fácil. Então, vejo a importância que são o sistema de detecção do Pantera. Porque a nossa antena está detectando tal lugar, aí já faz a sincronização, já manda a localização no grupo, eu acompanho bem isso. A localização, onde é, aí pessoal, já chegamos aqui. Ou seja, o que eu vejo de combate a incêndios rápidos nesse grupo de WhatsApp que eu tenho aqui, lá de Mato Grosso do Sul, é sensacional. Ou seja, a gente vê minimizar incêndios. Então, vê incêndio até que numa cidade ou num lugar que não tem nada a ver com a floresta, mas a equipe vai lá na beira da estrada ou num pasto vizinho, estão combatendo. Então, com isso é muito certeza. importante e eu vejo a importância desse sistema de detecção que vocês têm lá no Mato Grosso do Sul. Eu vejo aqui direto. A nossa câmera já manda a foto da câmera, onde está acontecendo a localização. Isso é muito legal. Então, vamos lá, vamos ver quem está nos assistindo aqui. Então, está lá a Esther Pimentel de Alegre, Espírito Santo, o Rafael Meira de Palmas, do Tocantins, Geraldo Coller. Parabéns, Paulo, mais um sucesso garantido. Deodato Costa, bom dia, Florestas Online. Paulo Cardoso e equipe, parabéns por mais esse evento. Ítalo Felipe Teixeira, parabéns, Marcos, a palestra anterior, sempre tratando o tema com muita experiência e profissionalismo. Ângela Noma, bom dia, Taitaúnas, Conceição do Barra, Espírito Santo. Karina Wolf, ótima palestra, Emi. E o Jairo Marcos Perão. Os incêndios florestais estão sendo quase todos ligados às mudanças climáticas. Você acha que a ação humana ainda está contribuindo para esses incêndios acontecerem, Amy? Infelizmente, sim. E falando de nós, por conta dos dados que a gente recebe do nosso cliente, né? Então, olhando assim no geral, geral mesmo, a gente vê que realmente, assim, as atividades humanas, elas são o principal causador dos incêndios hoje, sabe? E aí, e esse ponto é muito importante para ser esclarecido, porque, além, enfim, né, das mudanças climáticas, etc., a ação humana, por ela ser imprevisível, né? A gente nunca sabe quando uma pessoa vai no meio de uma floresta colocar fogo, iniciar o fogo numa pilha, enfim, por, assim, razões que a gente nunca vai entender, né? Então, a questão de não saber exatamente quando que isso acontece e auxiliar, assim, junto com os dados de risco, né, que junto toda essa questão antrópica, etc., fazem com que a detecção, ela seja muito mais, ganhe muito mais força, né? Então, assim, eu digo, para combater os incêndios, a gente não pode depender de uma única solução. A gente precisa de um mix de várias soluções juntas para, de fato, a gente conseguir ter, enfim, né, efetividade. E aí, falando de casos específicos, né, o acompanhamento justamente utilizando as câmeras e também utilizando as informações, né, dos brigadistas, etc., já foi possível do nosso cliente entender onde que esse causador estava, ir atrás, enfim, né, para tentar mitigar o máximo dessas ações futuras por essa pessoa específica, ou até mesmo por outros. Então, a gente vê que realmente as ações, elas são humanas, né? E a gente tem que, de fato, ser resiliente, tomar ações resilientes contra essas pessoas e atividades de organizações, enfim, que acabam cometendo esses crimes. E nós tivemos muitos desses casos esse ano, somente no estado de São Paulo, né? Com Não lembro. certeza. Cada dia mais um que é preso. Mais de 60 pessoas foram presas, 74, se eu não me engano. É muita gente,
uma ação humana querendo prejudicar o agronegócio brasileiro, né? Mas vamos lá. Karina Wolff, os municípios precisam usar essa tecnologia, com certeza. Ricardo Barreiros, bom dia a todos. Rafael Cardoso, parabéns. Primo Paulo, pelo evento. Meu pai, é meu primo. Nick Santos, os CES e terras indígenas demandam esse sistema também. Esse devia ser um caso Com de certeza. nível nacional. O Inclusive, governo devia, em- sim, né? Paula, assim, comentando sobre, eu acho que é tão pujante desses próprios povos, né, que a gente tem dois projetos, se eu não me engano, em terras indígenas, enfim, solicitados por eles mesmos, sabe? E, enfim, e a gente vê a necessidade de todo tipo de comunidade utilizando esse sistema. Então, com certeza a gente está disponível, a gente já faz esse tipo né, prestação de serviço para essa população. Então, assim, inclusive a mensagem o fogo é muito democrático, infelizmente, né? O fogo pega em qualquer lugar. Então, para qualquer pessoa, né, entidade, enfim, que necessite, a gente está à disposição também. Ótimo, é bom saber disso. Deise Fagundes, parabéns, Emi, parabéns, 1,5 grau. Ricardo Barreiros, excelente palestra. Ricardo da Unesp, da FCA de Botucatu. Deise Fagundes está falando de Jundiaí, São Paulo. Murilo Neves, parabéns, Paulo, pelo excelente evento. Sou Murilo Neves, de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E aí eu tenho mais uma pergunta para fazer. Vocês atuavam no setor de florestas plantadas, foram para o setor canavial, né, cana-de-açúcar. Vocês minimizaram muitos incêndios, foi muito grave. Assim, quais são as outras necessidades? Ou seja, como é que a gente faz para... Vocês estão lá no Pantanal, um projeto muito interessante. Quer dizer, seria o caso ter no Pantanal inteiro? Como é que funciona? Seria possível no Pantanal inteiro? Seria possível na Amazônia? Responde para mim, Emi. Claro, sempre pergunto isso para a gente, inclusive, né? E o que que a gente verifica que é necessário fazer hoje, né? A gente tem, então, diferentes biomas que têm características diferentes e para cada região, com cada característica é uma estratégia diferente, tá? Então, por exemplo, a gente vê a Amazônia, né, que naturalmente é um local onde não tem incêndios devido às ações antrópicas e também pelas mudanças climáticas, é um local que agora o incêndio ele começou a se tornar natural, né? Então, para esses locais, a gente entende que as áreas onde maior ação antrópica são as áreas de fato de necessidade de monitoramento por câmeras. O restante, onde a penetração de pessoas é muito difícil, não é necessário. Então, a gente consegue sim fazer um projeto, né? A gente, inclusive, já fez alguns, mas um projeto de monitoramento da floresta amazônica mesmo, né? De uma forma muito mais efetiva, com o máximo de custo-benefício. E querendo ou não, é custo também, né? E aí, quando a gente olha para outros biomas que são um pouco mais áridos, enfim, cerrado, praticamente a gente tem quase que o mesmo problema, né? Então, onde que os incêndios eles estão se tornando mais intensos, mais frequentes e destrutivos, porque lembrando, né, o cerrado ele tem o fogo ali como uma atividade natural, um fenômeno natural, né? Mas aí por conta da alta intensidade do fogo, etc., ele tem se tornado mais destrutivo e daí a regeneração, a resiliência do cerrado tem se tornado muito mais baixa. Então, onde que são esses locais? A gente consegue, inclusive, fazer esse estudo, né? Onde são esses locais de incêndios muito mais graves, etc., e dali conseguir construir um plano de monitoramento efetivo das áreas mais destrutivas, mais destruídas e também onde tem mais acesso, mudança de uso do solo muito frequente, né? Então a gente mapeia todos esses pontos, faz um projeto de monitoramento por câmeras nesses locais e o restante realmente a gente consegue dali ir levando, né, com outros produtos digitais que a gente disponibiliza também. Então, para cada bioma, uma estratégia diferente. E hoje você tem a facilidade de que você tem os sistemas de satélites muito mais eficientes, melhores satélites, melhores resoluções, empresas associadas ao trabalho que vocês fazem, que fazem monitoramento via satélite, que unidas ajudam a melhorar, a minimizar muito esse impacto, né, Emi? Sim, com certeza. A gente a gente utiliza informações satelitais enfim, onde todo mundo consegue acessar na realidade, mas a diferença é que a gente consegue trazer essa informação muito mais rápido, tá? Infelizmente, a questão satelital ela tem um limite de resolução muito grande e também no tempo de resolução temporal, tanto resolução espacial quanto resolução temporal, né? Existe essa limitação das duas. E dali, como a gente entende que existe sim o uso da ferramenta de detecção satelital, por exemplo, né, numa questão histórica de entender onde tiveram os incêndios, etc., a gente de fato utiliza esse dado para
enfim, trazer o benefício, na verdade, benefício para o nosso cliente de uma forma apropriada. Ou seja, a gente tem dados históricos, a gente tem dados de área queimada, a gente tem a detecção em áreas onde a propagação ela não é muito agressiva, né? Então, a gente faz a indicação da utilização desse produto para esses casos, mas para agronegócio, né, cana-de-açúcar, floresta plantada, etc., projetos de carbono, a gente 100% indica a utilização de câmeras de monitoramento, porque a detecção é muito rápida, né, Paulo? A diferença, assim, é absurda realmente. Bom, Amy, então, antes de adiantar da hora, então, vou pedir para você fazer as suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais justamente o fogo, né, ele tem se tornado uma coisa muito mais intensa. Os incêndios eles estão se tornando atemporais, né? Então não existe mais temporada de incêndios para algumas empresas, sempre a temporada de incêndios, mesmo agora, por exemplo, que a gente está tendo, né, essa postergação da época de chuvas, etc., ou até mesmo o início de ano mais seco, a gente vê que a incidência dessas mudanças climáticas, né, do microclima, etc., eles tendem a acontecer cada vez mais, e a gente vê que agora o incêndio não tem tanto assim, muito mais época, né? A gente está vendo essa mudança acontecer. Então, a gente sempre fala que o fogo não vai esperar você se preparar. O fogo não vai esperar você se organizar para, enfim, fazer uma contratação, até mesmo investir na sua equipe própria para fazer combate a incêndios, etc. O fogo não espera. Então, o meu convite não espere mais, vamos conversar, né? Vamos montar projetos, vamos entender as suas dificuldades e dali estar muito mais preparado e resiliente para as próximas temporadas de incêndio que com certeza vão chegar. E aqui a última pergunta do Murilo Neves. Paulo, esse aplicativo já foi apresentado para o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil muitas vezes, né? Algumas vezes, sim. Mas, assim, a gente entende o tempo também, né, de órgãos ambientais, etc., e estamos sempre de portas abertas para conseguir contribuir também, que o problema público, ele é um pouco mais complexo, né, vamos dizer assim, que são várias entidades, várias hierarquias, então também a gente está à disposição para fazer, né, as devidas adequações para, assim, o melhor uso da ferramenta. Então, estamos abertos, conversamos, mas a gente entende que é uma construção. Obrigado, então, Amy, pela sua palestra. Muito obrigado pela sua grande explanação. Obrigado pela parceria de sempre. Então, vamos ao nosso próximo palestrante. Guilherme, roda a vinheta que ele já está na linha. Roda!